Ok. No momento da palavra, no momento da mensagem. E sempre é um momento muito especial no culto. O culto inteiro Deus tem falado conosco, né? Está muito bonita a igreja e a gente tem uma alegria de falar sobre o Evangelho. Nem sempre a mensagem é aquilo que esperamos, daquela forma que queremos, mas tenha certeza que houve joelhos no chão, pedindo a Deus. Deus fala ao coração da igreja. Não é o que eu queria falar, pegava aquele esboço bonitinho, é o que tu queres. E às vezes a gente luta, para que Deus mande a mensagem, uma luta muito grande. Por isso que eu peço toda a ajuda aos irmãos. Eu poderia estar aqui tão acostumado, 30 anos, 27 anos a igreja aqui, sempre, desde o comecinho da nascedura dessa igreja, eu fui o primeiro vice-moderador dessa igreja, o primeiro vice-moderador. Fui o primeiro vice-presidente há 27 anos atrás, quando essa igreja surgiu. Eu tinha um pastor-presidente e eu era o vice. E de lá para cá, evangelista, e finalmente, depois de 2 anos, pastor. E até hoje, eu me sinto, eu subo aqui nesse púlpito, chego aqui e trago a mensagem, sinto um peso, uma responsabilidade muito grande. Mas quando a igreja ora, me ajuda muito. Quando a igreja está em oração, você não tem ideia como ajuda o pregador. Estão ali meditando, estão ali, Senhor, fala o meu coração. Quanto mais oração, a gente entrega a mensagem melhor. Isso corre ao meu coração. Eu quero falar nesta noite sobre o pecado, o povo insensível, não o pecado do povo, um povo insensível. O tema da mensagem, já foi apresentado aqui. Agora é a hora da palavra, da mensagem. Porque Jesus me ama, eu não sei te explicar. Mas Ele também te ama e quer te salvar. É o amor de Deus que Paulo diz que constrange a gente, Nós não merecemos. O povo inclinado ao pecado, toda a história dos profetas, Deus usando, madrugando, chamando o povo, e o povo indiferente, o povo insensível ao chamado de Deus. Deus chama uma, Deus chama duas e fica chamando a gente. E tem vários processos na vida do crente, Deus chamando, convidando. A gente vai ver nos evangelhos o tempo todo Jesus convidando. Mas quando a gente lê o Israel antigo, a gente vai ver que o Israel rejeitaram o próprio Deus. Deus levantava profetas, falava que o animal era mais atento, mais sensível do que o povo. O jumento via o seu dono e ouve, o seu possuidor o boi, mas o meu povo não me entende. E parece que com o passar do tempo a insensibilidade aumenta. Os ouvidos estão incircuncisos, não estão ouvindo mais a Deus. As pessoas não querem ouvir mais o Senhor. O Evangelho diz que Ele está à porta e batendo. E se alguém ouvir, Ele vai entrar. No capítulo 5, eu queria compartilhar com os irmãos apenas 9 versículos do profeta Jeremias. Jeremias é um dos profetas que sentiu a dor da rejeição da palavra, e um povo distante de Deus. Queria compartilhar com os irmãos o povo insensível, e faz uma pergunta: será que hoje também existe essa insensibilidade? Será que o povo está distante do Senhor? Olha o que o profeta, Deus usando ele, falou: deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas ruas, procurem nas suas praças, para ver se acha alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça, ou que busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Versículo 4, a igreja comigo, vamos lá? Senhor, por causa dos teus olhos não atentam para a tua fidelidade, tu feriste este povo, tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina, endureceram o rosto, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres, insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus.
irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas, como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? E aí por diante, Deus fala ao profeta sobre a insensibilidade de um povo que já não quer mais ouvir a sua voz. Querem continuar no erro. Apesar de Deus enviar profetas, apesar de Deus mandar mensagem, não há um interesse de ouvir as coisas de Deus. A gente vê claramente o profeta achando que tratava-se de pessoas desinformadas, que não queriam ouvir pela sua condição, quem sabe financeira, sua pobreza, estavam revoltados, mas quando foram para os poderosos, eles também não quiseram ouvir Deus. Parece que de uma forma geral, ninguém queria ouvir Deus. Irmãos, essa mensagem parece que a gente vê Noé pregando, parece que vê também igualmente aos moradores de Sodoma e Gomorra, parece que a gente vê Abraão intercedendo por Ló, o seu sobrinho, na cidade de Sodoma e Gomorra também, que não queria mais ouvir Deus. O capítulo 5 de Jeremias, na verdade, eu li e fiquei triste também, porque ele é muito triste. Já ouviu falar num profeta chorão? Jeremias, profeta chorão. Tem um livro dele chamado Lamentações do Profeta de Jeremias. E essa lamentação, essa tristeza, na verdade estava no coração de Deus. Porque depois de Deus ajudar, depois de Deus falar, esses povos se desviaram e não atentaram para o amor de Deus, rejeitaram. Essa mensagem é tão profunda, a gente vai ver os profetas, todos eles lamentando, estando de luto, porque o povo esqueceu do Senhor. Mas Deus não desistia, sempre mandava um profeta avisar: vocês estão indiferentes, vocês estão distantes, já não dá a atenção que eu mereço. Se você for ver um profeta menor, chamado Malaquias, ele vai falar sobre o repúdio, e Deus fica muito triste, porque o povo dá mais atenção à classe política da sua época do que ao próprio Deus. A Deus dava qualquer coisa, a Deus tratava com indiferença, e ele dizia: eu sou o teu rei, eu quero o melhor, vocês dão aos seus governadores, aos seus políticos, dá o melhor, e para mim que eu sou rei. Então parece que a queixa de Deus é grande, usando todos os profetas, profeta Oséias também reclamando da distância do povo de Deus. E aqui, meus irmãos, há uma tristeza profunda pelos pecados do povo. Quantas lições! Se você vê a abertura do capítulo 4, a gente lê o 5, por favor, capítulo 4 de Jeremias, versículo 1. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor, se remover as suas abominações diante de mim, você não mais andará sem rumo. Em outras traduções diz: vocês não andarão mais vagueando. Há muitas pessoas que dizem: parece que esqueceu, Deus esqueceu de mim, porque na verdade não foi Deus que esqueceu do povo, foi o povo que esqueceu de Deus. É o povo que anda indiferente do Senhor. Irmãos, eu não consegui chegar aqui no púlpito e mandar uma mensagem, aí está tudo bem, porque não está. O profeta chega a dizer que a terra está de luto, o povo tem desprezado o Senhor, o povo tem dado atenção, famílias se reúnem, quem sabe, para assistir uma série e tantas programações, mas já não dá atenção à voz de Deus.
nem a sua palavra. Existe programa de entretenimento para tudo, e há muito gás, muita energia, muita alegria, mas para a casa do Senhor, quase que a gente não quer fazer a obra de Deus. E parece que o tempo todo Deus está falando isso no meu coração. E eu dizia: Senhor, é festa, 27 anos, pregue a minha palavra. Eu quero que você fale a minha palavra, falar no meu coração. O meu povo está distante de mim, tem interesse em tantas coisas, mas não tem o desejo de me buscar. Eu achei muito forte, pesado. Mas Senhor estendia, e eu ficava procurando, e minha mente, o Espírito Santo só me apontava o profeta Jeremias chorando, dizendo: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não queria ser pastor, eu não queria ser profeta, eu queria casar e queria sair dessa vida, não queria ficar profetizando, e o Senhor me enganou, o Senhor foi mais forte do que eu, e acabei o meu noivado, nem casamento tive, porque o Senhor disse que eu ficaria solteiro, porque viria o cativeiro, e eu estou no cativeiro, e o povo está sofrendo, mas mesmo assim são indiferentes ao Senhor. Palavra forte, irmãos. Você leia com cuidado. Então, em primeiro lugar, a crise de homens de Deus. O profeta entrou em crise, acreditem nisso. O profeta Jeremias chorava se acabando. Há quem diga que ele compilava e escrevia os livros dele com lágrimas. Rio de lágrimas corre dos meus olhos, porque eu não guardo a tua lei, o povo não guardava. Então, irmãos, a gente vê aqui, no primeiro momento, no versículo 1, capítulo 5, verso 1, por favor. A gente vê aqui, de uma certa forma, Deus desafia o povo nesses termos. Dê uma volta pelas ruas. Olha o que é que Deus diz ao profeta: anda por Camaragibe, anda por São Lourenço, vê se você vê temor de Deus. Parece que a crise era tão grande que o povo já não buscava mais ao Senhor. Havia uma decadência espiritual. E o povo não se interessava mais por Deus. Por mais que o profeta fosse preparado, por mais que fosse um profeta palaciano, o homem de Deus era rejeitado. Não queriam mais ouvir a Deus. As pessoas querem ouvir o que lhe convém. E aqui ele diz o seguinte: Deus desafiou o povo nesses termos: dá uma volta nas ruas de Jerusalém, você vai ver muito desinteresse, mas até quem diga, eu estou fazendo a obra, mas na verdade não está. Veja agora. Preste atenção, profeta. Acredita, irmãos, que Abraão chorou antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus disse assim: olha, se tiver 50 eu não destruo. Se tiver 45 eu não destruo, e não tinha. Se tiver 40 eu não vou destruir. E foi baixando, e foi baixando. Se tiver 5, nem a família de Ló estava mais firme. Nem a família do justo Ló. Porque a própria mulher de Ló olhou para trás. No capítulo 17, Jesus Cristo falando sobre o final do tempo, ele diz para a igreja, e diz para mim e você: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrar da mulher de Ló traz muita lição, porque nós estamos impregnados, pensando só no aqui e agora, construir, fazer fortuna, correr atrás, mas esquecemos de Deus. Já não temos tempo de buscar o Senhor. O perfil do homem dessa época é um perfil de um homem distanciado de Deus. Vá na cidade, veja se você encontra uma pessoa, procure saber, buscais pela praça, se achais alguém. Muitas vezes eu tenho saído daqui, aqui bem na praça, quase que eu não consigo passar com o carro, de tanto som, de tanta gente bebendo, de tanta coisa acontecendo bem aqui nas praças. E não tem hora para largar, e não tem hora para sair dali. Alguns moradores que moram naquela região já estão preocupados, falando com autoridades, porque já não conseguem dormir. Eles são animados, eles estão ali comemorando, assim muitas vezes, os prazeres da carne. E às vezes encontram o povo de Deus, muitas vezes cochilando dentro da igreja, sem muita animação. Jesus chegou a dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Muitas vezes sem interesse nas coisas de Deus. Muitas vezes com cansaço, que a gente não sabe o tamanho do cansaço. Peça a Deus força, porque Deus quer abençoar seu povo com força. Deus quer dar força a você para testemunhar. Deus quer dar força a você para pregar. Deus quer usar a mim e quer usar você com alegria, com vigor. Servir ao Senhor com alegria e se apresente diante dEle com um cântico. Mas eu estou na luta, pastor. A minha luta é grande.
Passa nas ruas, vai ver como é que está. Passa na casa dos crentes, vê como é que é essa casa. Tem culto doméstico, tem oração, tem clamor. Você escuta a voz do cântico dentro dessa casa. Tem madrugada de oração. Como é que essa família está? Tem Bíblia, tem estudo da palavra. Senhor, não estou vendo nada. Você achou alguém? Não. Você foi com ela pela praça? Fui. Viu alguém lá cantando na praça? Não. Não tem. Certa vez eu fui cortar o cabelo, há muito tempo, ainda adolescente. E o barbeiro cortando meu cabelo, ele gostava de contar a história, aqui no bairro Novo. E ele contou uma história para mim que eu nunca mais esqueci. E você sabe da história do povo que não quer saber de Deus, e Deus mandou um anjo para a terra, para saber como é que estavam as casas. As casas tinham comemoração, tinha tudo, mas culto, muitas vezes não tinha ninguém buscando ao Senhor. Tinha gente até orando, pedindo emprego, pedindo coisa, mas para servir ao Senhor não tinha. Tinha até muitas vezes gente até fazendo até votos, mas não era só com interesse pessoal, particular. E Deus mandou um anjo olhar. O anjo tinha a missão de notificar as casas e saber como é que estavam as praças. Não sei se ele pegou um tempo de carnaval, fora de época, ninguém queria saber de Deus. Era só gente pinotando, gritando, prazer da carne, e o anjo olhou. Tem alguém orando lá? O anjo tem que dar o relatório se encontrou alguém orando. Aí o anjo voltou desapontado, né? Tinha que falar com Deus. Se bem que a gente sabe que isso é uma ilustração, é uma fábula, que Deus não precisa de anjo para ver o que está acontecendo na minha carne e na sua. Você compreende isso? É só para a gente dar uma ilustração. Deus não precisa de ninguém para saber como é que você anda. Como é que anda a sua vida devocional? Como é que anda a sua vida com Deus? Como é que está a sua preocupação de morar no céu e levar pessoas para morar no céu com você? Hoje eu fui numa das casas e uma irmã disse: pastor, ore pelo meu esposo, porque eu quero que ele venha para a casa do Senhor. Outro dia eu vi uma irmã dando um testemunho aqui, lindo, no matinal. Eu chorava pelo meu esposo. Como é que eu vou morar no céu e ele não vai para o céu? Você tem que ir para o céu, e para o céu só com Jesus. E avisava. E ela estava agradecendo que o esposo dela estava do lado dela aqui, 3 anos que se converteu, e até para o matinal está vindo. Mas irmãos, os anjos procuraram para ver se tinha alguém, e não tinha ninguém. E esse barbeiro me contou que o anjo foi lá, e Deus, como foi? Como é que está lá na terra? Ele fez: Senhor, eu vou te contar, não está muito bom não. Foi que você viu? Me diga logo. Muita gente falando comigo, dando glória, aleluia. Eu falei: não vi não. As famílias lendo a Bíblia na hora do café ou do almoço. Não, está todo mundo nos quartos, ninguém fala nem mais do Senhor. Aí ele fez: você tem certeza? Tenho. Aí ele fez: você vai de novo, mas agora não. Aí disse: parece que Deus mandou enchente seca, botou um bocado de coisa para o pessoal despertar, e ali aquela gritaria. Aí ele disse ao anjo, quando estava um negócio pegando mesmo, ele fez: vai lá ver como é que está agora. Aí o anjo desceu. Quando o anjo nem chegou nada: meu Deus! Me ajuda, Jesus, perdi tudo e tal. Aí o anjo: oxe, eu vou voltar, vou dizer a ele. O que foi que ele fez? Parece que tem gente que só busca a Deus na hora do acocho. Enquanto parece... Foi Davi que disse isso. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas depois de eu ser afligido, agora eu guardo a tua lei. Deus dá tempo, Deus chama, Deus convida, dá condição, mas a rebeldia é grande e a insensibilidade. Vai haver tempo de fome sobre a terra, vai haver tempo de sede da terra. Não é fome de pão, nem é sede de água, é fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Lê o livro de Jó. Não. Como é que está o livro de Jó? Eu nem sei. Ninguém tem tempo mais. Você conseguiu ler um capítulo? Não, tem um tempo não, pastor. Minha vida é muito agitada. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Separe um tempo para Deus. Diga para sua irmã, ele não vai se chateando. Separe um tempo para Deus. Separe um tempo para Deus enquanto é tempo. Seja a boca de Deus. Seja instrumento de Deus. Porque Deus quer te usar. Hoje eu fui para uma visita, e uma dessas visitas eu disse ao irmão: irmão, vai chegar a hora que você não vai receber visita, você vai ser o visitador. E o irmão disse: pastor,
Antes que chegasse o evangelismo, eu pedi a Deus uma palavra. E Deus lhe usou. E eu quero fazer parte também da equipe que sai nas ruas falando desse amor de Deus. É preciso haver um despertamento. É preciso acordar. O profeta foi nas ruas, nas praças, mas não tinha ninguém interessado por Deus. Se passasse nas academias, tão cheias. Não sou contra a academia não, irmão. Todo mundo, a música batendo e... Tá assim, ó. Continue se cuidando. Mas dê tempo para Deus. Dê tempo para o Senhor que tem chamado você. Deus tem um mistério com você. E Ele tem saudade de você. Outro dia eu ouvi uma mensagem dizendo que Deus estava com saudade de ouvir a voz, de ouvir o canto, o louvor, que você não louva mais, que você não se alegra mais. Faz tempo que não desce uma lágrima no teu rosto sobre a voz de Deus. As tuas lágrimas descem de sofrimento, mas não sentindo mais a presença do Santo de Israel. Se há um homem que pratica a justiça, me diga a verdade. Há alguém que busca a verdade? Também não. O versículo 1 está dizendo isso. Se pelo menos um homem com essas duas qualidades fosse encontrado em toda Jerusalém, mas parece que o povo estava distante. Deus disse a Jeremias que perdoaria o seu povo. Eu quero perdoar, eu quero dar oportunidade a esse povo, mas o povo não perguntava por ele, por Deus. Pelo contrário, rejeitava. Jeremias disse, a gente está no cativeiro, por causa do pecado, e o povo ali continuava a pecar. Meus irmãos, eu achei tão forte esse texto, quando o povo é insensível, Deus está falando, Deus está usando o pregador, Deus está usando alguém da tua família, mas é insensível, está muito interessado por outras coisas, quer uma casa, quer duas, quer três, quer quatro, parece que quer tanta coisa, e Deus, eu não acredito que Deus é contrário à prosperidade de ninguém, mas procure também as coisas de Deus, tenha tempo para Deus. Aqui, irmãos, observando esse primeiro tópico, a crise do homem de Deus, ele ficou em crise, isso nos faz lembrar a promessa que Deus fez a Abraão, já comentei aqui, de que se porventura fosse encontrado lá em Sodoma 10 justos, Deus não iria destruir aquela cidade por amor dos 10. Está lá em Gênesis capítulo 18. Mas irmãos, cada vez mais diminui aquele santo. A Bíblia diz que ele olhou do céu para ver se encontrava um justo, não encontrou nenhum sequer. Povo muito ocupado, sem tempo para Deus, sem tempo de orar, sem tempo de ler a Bíblia. Hoje estamos no dia 23 do mês de março, já passou janeiro, fevereiro, o terceiro mês, o primeiro trimestre. Você leu quantos livros da Bíblia? Espera aí, quantos capítulos? Nem livro, não tenho tempo. Embora muitas vezes queremos nos comprometer, esse ano eu vou fazer, mas termina não vendo. E o pastor fica desesperado, vamos pelo menos ler um capítulo por dia, 150 salmos, vamos ler agora Jó. E me surpreende que muitos também não têm interesse. Não vou pesquisar, nem vou perguntar a você, só faço pedir. Leia a palavra de Deus. Meus irmãos, é tão triste quando a gente vê que o povo parece que já não tem mais aquela intimidade com Deus, já não tem mais segredo com Deus, já não tem desejo de Deus, já não chora mais pelo Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, por favor, verso 1. O apóstolo Paulo diz algo assustador, o que está acontecendo no final do tempo. Na sua segunda carta, no capítulo 3. Mas você precisa saber disto, meu filho. Olha a palavra para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirá um tempo o que, igreja? Irmão, está tempo difícil. A justiça desse Brasil está distorcida. Tem tanta coisa acontecendo, irmãos. A gente não sabe, o povo está gemendo. Veja o que ele diz que vai acontecer. O perfil do homem, pois os seres humanos, tem a tradução, pois os homens, seres humanos, homens, mulheres, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios.
É o retrato do que está acontecendo no dia de hoje. Não é por falta de igreja, não. Igreja está assim, os templos. Mas é pessoas que não têm vida com Deus. Olha o que ele diz mais. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Palavra de Deus. Digam amém, irmãos. É a palavra de Deus que está dizendo que vai acontecer e está acontecendo. A maldade é muito grande. Muitos que usam a lei favorecem os amigos e destrói aquele que considera inimigo. Na própria lei, que favorece a um, destrói a outros, absolve uns. Muitos que estão na corrupção estão soltos, estão por aí. E muitos que estão realmente fizeram uma situação difícil e ali fizeram alguma coisa, mas que nem se compara ao desmando desse governo, e tanto estão ali presos. E o Brasil sabe disso, nós sabemos disso. Só Jesus para salvar essa pátria, esse Brasil. Está aumentando a iniquidade, o amor se esfriando, gente da igreja lotada, mas tem que falar essa verdade. Deus vai usar os púlpitos para mostrar que muitas vezes o inferno está ganhando, é uma porta larga, é muitos indo aceitando todo mundo, e a Bíblia diz que para Jesus a porta é estreita, a porta é estreita, é preciso renunciar, é preciso andar com Deus, não é preciso apenas entrar dentro do tanque e tomar um banho, mas continua muitas vezes na bebida, na cachaça, na prostituição, com música do mundo, fazendo as coisas que o mundo oferece. Como é que você diz que serve a Deus se você serve ao mundo também? Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Estamos precisando que os púlpitos falem a verdade de Deus aqui. Insensibilidade do povo. Que povo insensível. A ponto a que a situação pode chegar a um povo. O pecado estava acabando o povo com tal intensidade que não se encontrava sequer um homem que praticasse a justiça, que chamasse a esposa para orar. Os homens estão preocupados com tantas coisas, mas já não existe, já não pratica o sacerdócio dentro da sua casa. Não, minha missão é trazer pão. Quem disse a você que a sua missão é trazer o pão? Minha missão é comprar os livros. Quem disse a você? A sua missão é cuidar da tua casa. É você ser sacerdote da tua casa. É você orar por sua esposa. E sua esposa ser uma bênção também na vida dele. O pecado, irmãos, entrou. Está acabando com muitas famílias. Crente que não tem prazer de matinal. Crente que não tem prazer de evangelismo. Crente que não tem prazer de vigília. Crente que não tem prazer. É o básico. Deus está querendo mais de você alguma coisa. Deus está procurando seus verdadeiros adoradores, pessoas que trabalham para Ele, faz a obra dEle. Sabe o que é que encontra no versículo 3? Coloca aí, por favor, o verso 3 do profeta Jeremias 5:3. Por favor, me ajuda aí. Verso 3. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste este povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto, mais do que uma rocha. Não querem voltar. Já ouviu você falar que Deus tem duas formas de chamar? Ele chama no amor e chama onde também? Na dor. Felizmente, muitos que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, eu estou antecipando o que Deus está mandando dizer a você. Vai vir na dor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da minha casa, da sua casa também. Vai vir na dor. Porque não querem buscar o Senhor. Não querem se abraçar com Deus. Não querem tratar bem a esposa mais. Não querem se curvar e orar. Trata de tudo, menos de Bíblia. A Bíblia está abandonada em algumas casas. Às vezes alguns já não andam nem com Bíblia dentro de casa, fica no carro. Porque fica mais fácil de pegar no carro e entrar dentro da igreja. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Teimosia, indiferença, dureza no coração. É o resumo desse versículo 3. Insensibilidade. Tu os feriste, mas não doeu. Muitas vezes Deus está mostrando, dando um sinal, mas não se converte. O homem permanece duro do mesmo jeito.
Pois Deus está falando nesta noite que você precisa se animar mais. É só a companhia da esposa. Vem para aqui, entra no carro, vai embora, some. Não tem conhecimento de nada da igreja, nem da obra, nem se interessa. Porque pediu a Deus um emprego, Deus deu, agora está cansado para estar na igreja dele. Será que você não percebe isso? Que você está desviado dentro da igreja? Há pessoas que se afastou do Senhor, porque já não tem alegria de servir. Indisciplina, consumistas, e eles não quiseram saber da disciplina. Não é falta de disciplina não, Deus já disciplinou, mas Deus é misericordioso, Deus está dando oportunidade a você. Nesta noite, Deus está bradando aqui nos 27 anos de EBT, que está dando oportunidade a essa igreja, a mim e a você, de mudar essa vida de indiferença lá diante de Deus. Faz tempo que você não canta nem se alegra da presença do Senhor. Já faz tempo que você não bota o som do seu carro para escutar uma música bela. Pelo contrário, está nas músicas populares desse mundo. Músicas nojentas, que não edifica nada. E você escuta todas elas. É internacional. Cuidado na vida. Deus tem observado o teu caminhar. E bota às vezes a culpa nos filhos. Eu não venho por causa do meu menino, por causa de menino. Minha mãe, por favor, fique de pé, por favor, minha mãe. 10 filhos levar para a igreja. Eu sou um dos mais velhos e ia. Tem um só. Não dá não, porque ele tem que tomar vacina. Que negócio é esse? Pode sentar, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando ao coração da igreja? É preciso haver um despertamento, irmãos. Eu sei que cada situação, cada caso é um caso. E eu não estou aqui para apontar nada, mas estou aqui para pregar. Eu perguntei a Deus, Deus, o que é que eu falo? Fale da insensibilidade. Está na alegria, você está pulando, é festa, é aniversário, mas fale que eu quero mais. Deus não quer saber de pedaço de bolo. Deus não toma suco nem refrigerantes. Eu tenho uma comida para você e você não sabe. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é orar mais. A minha comida é buscar mais ao Senhor. Tudo isso a gente tem. E eu não sou contra isso, que vocês sabem que eu vou e como também. Mas no entanto, a gente tem que buscar mais a Deus. A preocupação da gente é com as coisas materiais. Talvez essa mensagem seja uma mensagem de muito glória, aleluia. Mas quando você lê o profeta Jeremias, vai ver ele chorando por causa da insensibilidade do povo. A igreja me ajuda muito em oração, viu, igreja? Endurecimento. Endurecer o rosto mais do que uma rocha. Está no texto. Indiferença. Não quiseram voltar. Até prometeram, vem para a igreja, levanta a mão todo mundo, depois vem um domingo, desaparece, vai a comissão lá, depois desaparece. Você pensa que isso vai ser todo o tempo? Haverá momento que não vai mais. A igreja Cristo levou, Cristo vai levar a sua igreja, Cristo vai voltar, Jesus Cristo está voltando, se prepare para encontrar com Ele. A igreja Cristo levou. Aí você tem tempo para viver no shopping, aí você tem tempo para viver na praia, aí você tem tempo para viver onde você quiser. Ver cavalo andando, ver vaca, aí você tem tempo. Hoje Deus está chamando você para ver a obra dele. Os púlpitos estão precisando ouvir mensagem do que Deus está falando aqui, através do profeta. Teimosia, indiferença e dureza de coração. Meus irmãos, que tremendo é este versículo, esse versículo 3. Parece que ele resume toda a triste situação da atitude do povo de hoje. Vem até para a igreja, diz até que está sendo... Por favor, veja aí profeta Isaías capítulo 58. Por favor, o que é que o profeta Isaías diz? Depois a gente volta para aqui capítulo 5. Grita a plenos pulmões, não se detenha, profeta, ergue a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Verso 2, a igreja comigo, vamos lá? Mesmo nesse estado... ainda me procura dia a dia, em trazer e saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me com sentenças justas, em trazer e se aproximar de Deus. Dizendo, pode ler, porque jejuamos, se tu tem notas,
Porque nos humilhamos. Se tu não levas isso em conta, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns aos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no céu. Meu Deus. Não aguento o culto, nem aguento o teu jejum. Desse jeito não, com interesse próprio. Lê o versículo seguinte, por favor. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum, o dia aceitável do Senhor. Verso 6, igreja, vamos lá? Será que não é este o jejum que escolhi? E vocês querem as correntes da injustiça, Desfaçam as ataduras da servidão. deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Não é também que vocês repartam seu pão famintos, Recolhem em casa os pobres, desabrigados. Verso 8. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor. Aleluia! Bendito é o teu Quando a nome. gente escolher o verdadeiro jejum e servir ao Senhor. Meus irmãos, queria que vocês prestassem atenção, é tremendo isso. O que a gente vê nesse profeta, que é a insensibilidade do povo, teimosia, indiferença, dureza de coração, mas também tem em terceiro e último lugar. Já estou encerrando. Teria muita coisa para dizer. Em terceiro e último lugar, ingratidão e carnalidade. Misericórdia. Ingratidão e carnalidade. Versículo de número 7, por favor. 5, 7. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses, idolatria. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram culto aos deuses, adulteraram e se reuniram em casa de prostitutas, adorando não ao Deus do céu, mas aos deuses feitos por mão de homens. Versículo número 8. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Você está pensando que ele está falando para quê? Para o mundo? Falando para a igreja, para o povo dele. E Deus tudo vê, viu, irmão? E algumas pessoas, eu digo assim, irmão, debaixo do sangue de Cristo, com temor e tremor. Veja a roupa quando você vem para a sua igreja. Olha no teu espelho. Tu quer chamar a atenção de quem? Deus está presente, irmãos. Aleluia! É muito triste quando a gente vê isso. Não, mas eu sou batista. Batista não, você é cristã. Você é serva do Senhor. Você é servo do Deus vivo, que está na igreja batista. É um povo de Deus chamado batista, mas é povo de Deus. E o povo de Deus é diferente. Está querendo arrancar elogios de quem? Não foi suficiente o que Deus te ensinou ao longo dos anos? Não é nem por força nem por violência. Diz o Senhor: eu posso te dar vitória, diz o Senhor. Mas é necessário que você se humilhe e vigie. Pastor, Deus quer meu coração. Ele quer muito mais. Ele quer santidade. Ele quer vida no altar. Ele quer vida compromissada com Ele. Assim diz o Senhor. Carnalidade. Teus filhos deixaram a mim e jura pelos que não são deuses. Depois de eu ter fartado, já abençoei você. Adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntando a bandos. Corre de um lado para o outro, inchando a mulher do seu companheiro. Que coisa feia, que tristeza. Deus manda o profeta dizer aqui. Ele está dizendo porque Deus sabe de tudo. Está escrito isso. Depois de Deus abençoar, Deus abençoou você. Você deixou o Senhor, deram as costas para Deus, pecaram contra o Santo de Israel.
O que está escrito neste versículo 7 e 8 é muito parecido o que ocorre nos nossos dias. Vivemos numa comunidade, num povo ingrato ao Senhor. Hoje a gente foi numa casa e a irmã parecia que era um culto de gratidão. Eu disse: que felicidade, todo mundo ansioso, almoçar e ficar esperando na igreja. A gente foi com mais de 10 evangelistas, uns 15 a 20. E eu fiquei espantado que cheguei lá. Já tinha tudo organizado, mesas, cadeiras, toda aquela alegria. Qual foi a última vez que você recebeu alguém da igreja na sua casa? Qual foi a última vez que você disse: eu queria um culto na minha casa? Lembra qual foi a última vez? Você não tem interesse. Muitos não têm interesse. Eu disse: por que essa alegria toda? Porque eu estava esperando a igreja do Senhor. Está o pastor Samuel aqui. Pastor Abisai, ele não pôde vir, que ele está tratando na área de música. Aí eu queria ver mais minha igreja aqui. Uma pessoa com 90 anos de idade. E outras com 70 anos, um casal. Tinha uma igreja bem perto da casa dela. Tem uma igreja tão pertinho aqui. Não funciona. Foi isso, Charlie? Pura verdade. Tem igreja que não funciona. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tem crente que não funciona mais. Eita, Jesus. Fala, Jeová. Não sabe que é ganhar uma alma. Não sabe que é dar uma literatura. Não sabe que falar do amor. Não sabe de nada disso. Eita, Jesus. Mas se você encostar, é cheio de sabedoria, cheio de mistério, viu? Só o sangue de Jesus Cristo. Povo insensível, que não prega mais a palavra do Senhor. Cremos que todo o comportamento desse povo e do povo atual de hoje, Deus vai falar, Deus vai tratar você, para você voltar ao primeiro amor. Dê o seu melhor ao Senhor. Que à primeira vista tanto nos assusta e nos deixa até: será que está acontecendo isso nos dias de hoje? Tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo.